muita paz e muita luz em Cristo Jesus, esperança nossa. Amém. Estou trazendo um assunto importante para nossa aula e eu sei que vocês vão amar. Vamos estudar sobre a construção do templo do rei Salomão em Jerusalém, uma obra-prima da fé e da dedicação ao Deus de Israel, Adonai. Vem comigo na página da Bíblia, você vai ficar impressionado com essa fenomenal e maravilhosa obra para o louvor do nome do Senhor Deus de Israel. Quem está comigo no texto? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis capítulo 5 e capítulo 6 e mergulhar nessa jornada incrível. Construção do Templo de Salomão em Jerusalém. 1. Tempo de construção. O Templo de Salomão levou 7 anos para ser construído. Referência: 1 Reis capítulo 6, versículo 38. E no ano 10º, no mês de outubro, novembro, que é o 8º mês, foi acabada a casa, de acordo com todas as suas partes, e conforme a todas as suas especificações, e a edificou em 7 anos. 2. Número de trabalhadores: 30.000 trabalhadores foram mobilizados para o trabalho, em turnos de 10.000 por mês. 1 Reis capítulo 5, versículos 13 e 14. 30.000 israelitas para o corte de madeira e transporte. 1 Reis capítulo 5, versículos 13 e 14. 150.000 trabalhadores, entre fenícios e israelitas, para o trabalho pesado, segundo 1 Reis capítulo 5, versículo 15, e 2 Crônicas capítulo 2, versículos 17 e 18. 3.300 supervisores. 1 Reis capítulo 5, versículo 16. 3. Serviços realizados: corte e preparo de pedras. Pedreiros fenícios e israelitas preparavam as pedras no local de extração, pedreiras próximas a Jerusalém. 1 Reis capítulo 5, versículo 18. 1 Reis capítulo 6, versículo 7. As pedras já lavradas eram transportadas para Jerusalém, distância aproximada. As pedreiras de Mesô ou locais próximos, como Shimshai, estavam a cerca de 30 a 40 quilômetros de Jerusalém. Corte de madeira: madeiras de cedro trazidas do Líbano. 1 Reis capítulo 5, versículos 6 e 10. Transporte das madeiras do Líbano para o mar. Depois, por mar até Jopé, atual Jafa, aproximadamente 60 quilômetros de Jerusalém, e de Jopé para Jerusalém por terra. Distância aproximada: Líbano a Jopé mar, aproximadamente 100 a 150 quilômetros. Jopé a Jerusalém, aproximadamente 60 quilômetros por terra. Transporte de material: materiais foram levados para Jerusalém. 1 Reis capítulo 5, versículo 9. Esdras capítulo 3, versículo 7. Construção: obra feita com pedras lavradas e madeira. 1 Reis capítulo 6, versículo 7, versículo 36. 4. Alimentação dos trabalhadores: Salomão fornecia provisões para os trabalhadores. 20.000 coros de trigo, cerca de 4.400.000 quilos. 20.000 coros de cevada, cerca de 4.400.000 quilos. 20.000 batos de vinho, cerca de 440.000 litros. 20.000 batos de azeite, cerca de 440.000 litros. Referência: 1 Reis capítulo 5, versículo 11. Troca com Irão, rei de Tiro. Diariamente eram abatidos para alimentação 30 bois, 100 ovelhas, além de servos, gazelas e aves. 1 Reis capítulo 4, versículos 22 e 23, usado como referência para a mesa de Salomão, indicando sua capacidade de abastecimento. Referência aproximada: 1 Reis capítulo 5, versículo 3, menção ao fornecimento. 5.
Materiais e custos: ouro, 30.000 talentos, cerca de 1.134 toneladas, usados no templo. 1 Reis, capítulo 9, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 1. 1 Reis, capítulo 7, versículo 51. Um talento equivale a aproximadamente 34,2 quilos. Prata abundante como pedras em Jerusalém. 1 Reis, capítulo 10, versículo 27. Bronze, usado para os utensílios, caldeiras, pias, etc. 1 Reis, capítulo 7, versículos 13 a 47. Hirão, o artesão, fez as 2 colunas de bronze, o mar de fundição, as bases e outros objetos. Ferro, usado para ferramentas e pregos. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 3. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. 6. Dimensões do templo. O templo foi construído em um monte em Jerusalém, com medidas de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, 30 côvados de altura. Um côvado equivale a 0,45 centímetros. Logo, as medidas são 27 metros vezes 9 metros vezes 13,5 metros. 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. Mês da dedicação, Bul, 8º mês, equivalente a outubro-novembro no calendário atual. 7. Dedicatória do templo. O templo foi dedicado no 8º mês do 11º ano do reinado de Salomão. 1 Reis, capítulo 8, versículos 1 a 66. Sacrifícios de inauguração: 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Referência: 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. E ofereceu Salomão sacrifícios pacíficos, e sacrificou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim dedicaram a casa do Senhor, o rei, e todos os filhos de Israel. 8. Detalhes adicionais. O projeto foi inspirado no Tabernáculo Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 5, Êxodo, capítulos 25 a 27. Salomão recebeu a ajuda de Hirão, rei de Tiro, para a obra 1 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 12. Conclusão: a construção do Templo de Salomão foi uma grande obra, realizada com dedicação e recursos, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. Contudo, o custo exorbitante da obra, 30.000 talentos de ouro, impostos pesados e trabalho forçado, trouxe complicações financeiras ao reino, gerando descontentamento entre os israelitas e contribuindo para a divisão do reino após a morte de Salomão. 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 a 20. 1 Reis, capítulo 4, versículos 20 a 28. O peso tributário para manter a estrutura e os trabalhadores levou a revoltas. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. A glória do templo foi acompanhada de sacrifícios para o povo. Escola Teológica Pastor Campos, Avenida Caiçara, número 110, Taiobeiras, Minas Gerais. Estudo da Palavra todas as terças-feiras, 19 horas. Praça da Bíblia, número 08. Muita paz e bênçãos em Cristo. Referências principais: 1 Reis, capítulo 5, 6, 7 e 8. 2 Crônicas, capítulos 2, 3 e 5. E agora, turma, o que vocês acharam? Querem discutir algum ponto? Fazer perguntas?